Antes de tudo, apoie o canal deixando seu like e se inscrevendo. Tamo junto! Tibia Blackjack. Após seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Ô, salve galera, beleza? Henry na área com mais um vídeo de bosses. Nesse vídeo eu vou mostrar os 3 bosses novos de Issav que eu incluí na minha rotação diária de bosses. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, clica aí no botão de se inscrever para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Como de costume, esse foi o último vídeo do canal que eu mostro como caçar na nova hunt do Summer Update 2021, lá nos Carnisilvans, em Bolnak. Uma hunt bem pesada, mas que dá um bom profit. Para quem curte um profit, dá uma conferida lá depois, beleza? Bora pro vídeo! Galera, o Summer Update 2021 trouxe alguns bosses novos. E para quem viu meu vídeo de melhores bosses para fazer solo de EK, agora pode incluir mais esses 3 bosses no seu dia a dia. Para poder fazer esses 3 bosses que eu vou mostrar, precisa fazer aqui uma Arrest Quest, até a parte de ir matar eles. Para quem conhece Issav, sabe que os monstros dali são bem perigosos. Portanto, esses 3 bosses vai ser no estilo dos 3 bosses em Port Hope. Aqueles dos Lost Souls que mostrei da Feaster of Souls. Se ficar atrapado lá, complica. Da mesma forma aqui, a localização dos 3 bosses de Issav fica um na cidade, outro nas catacombes de Issav e outro lá nos The Rock, nos escorpiões de Issav. Ou para quem prefere assim, Girtablilus. Então a ideia desse vídeo é passar a visão de como chegar nesses 3 bosses, porque o problema é o caminho. O boss em si é bem fraco, só tem HP. Lembrando que esses bosses são individuais, mas nada impede de você ir até o local deles em grupo. Geralmente eu faço esses 3 depois que eu acabo de fazer o Oberon, o Drume e a Iselda. Aí eu aproveito e vou eu e meu druide passando correndo, por conta de que qualquer coisa um salva o outro. O primeiro que vamos é o da Catacombs de Issav, que não é muito longe, mas é o que eu acho pior de fazer para quem for fazer solo. O boss daqui é a Sister Etai. Ela tem cerca de 25 mil de vida, mas é bem fraca. O caminho para chegar aqui é bem estreito e lotado de Sphinx e Crypt Warden. Se você tiver solo, é só passar correndo e entrar direto no teleporte. Mas se tiver em grupo, vá matando para ninguém ficar para trás. Como eu tô em 2, sempre passo correndo com o druide até chegar no teleporte. Aí matamos os monstros do local, cada um vai e espera o outro sair para depois voltar a correr. Saindo da Sister Etai, o segundo que sempre vamos é lá nos escorpiões. O nome do boss é Ameneth the Burning. Ele também é bem fraco e o problema é o caminho. Os monstros do caminho são os The Rocks. Porém, depois que fizer aqui uma Arrest Quest e ganhar o acesso aos atalhos, fica bem fácil chegar nos boss. Só a primeira vez que é complicado por ser longe e ter que passar correndo nas iguanas. O caminho da Cave dos Girtablilus... É o quê? Girtablilus. É bem largo, então é bem de boa correr para quem tiver solo. E quem tiver em mais pessoas, pelo menos limpe a sala do teleporte antes de cada um começar a fazer o boss, como falei. Terminando esse segundo boss, o terceiro é o mais de boa em local, e é o mais forte dentre os 3. A Neferi the Spy fica localizada próximo ao barco de Issav. Então, quem não quiser fazer os outros 2, por conta do caminho, faz só esse aqui que não precisa correr por caminho nenhum.
Porém, esse boss summona Skeleton Elite Warrior. E pra quem conhece, esse esqueletinho é brabo. Então toma cuidado. Da mesma forma que os demais, a boss em si é bem fraca e tem bastante HP. O problema é só o summon dele mesmo, esse esqueletinho. Então mata ela logo e, se precisar, faz o seu summon também pra ajudar na luta. Todos esses 3 bosses dropam como rare os itens Tragout, Inlaid e Scabbard, e o Ei Embroidered Veil, que serve para os addons do Citizen of Savage Outfits. O resto dos loots são apenas coisas padrões que já caem em outros bosses. Então, para quem curte fazer bosses solo, pensem nos detalhes que falei e se vale a pena ou não para você fazer mais esses 3 bosses de Save. Tem pessoas que gostam de passar o dia fazendo bosses diários. Então, para essas pessoas, eu recomendo fortemente acrescentar esses 3. Não só pelo fato de pegar os itens de addon do outfit, porque eu acredito que em breve vai ficar bem barato esses itens, mas pelo fato de que o loot em si de cada um é tipos de Port Hope que falei. Quase sempre vai dropar no mínimo 10k e de pouco em pouco vai fazendo um bom profit no final do rolê todo. Principalmente para quem tem vários chars e usa os bosses como farm, ao invés de caçar. Qualquer hora falamos mais sobre isso. É uma forma bem interessante de farmar também. Não é só com as hunts que dá para lucrar bastante. Cada um desses boss pode ser feito novamente depois de 20 horas. E se você passar correndo solo por tudo, não leva mais que 10 minutos para matar os 3. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e fazer o cadastro no Moedas pelo meu link na descrição, para apoiar o canal e ainda poder comprar ou vender Tibia Coins da maneira mais rápida e segura do mercado. E para quem puder, se torna membro aí do canal ou vire sub nas lives com a Prime, para apoiar esse trabalho. Com a sua ajuda, cada vez mais trago conteúdos diversificados para vocês. O link do canal da live se encontra aí na descrição desse vídeo. Me segue lá e bora dar aquela moral, galera. Então um forte abraço aí para vocês, tamo junto e é nóis. Valeu, fui!